E aí galera, beleza? Vamos aí para um papozinho de boteco. E o assunto, adivinha? A Igreja Católica nos últimos dias, aliás, nos últimos anos, né? Depois que o Papa Bento XVI renunciou à sua presidência, né? Entrou Francisco. E as controvérsias não param, né? Não param, nunca pararam. Logo no início do papado de Francisco, ele foi perguntado, pressionado até, diria isso, pelas mídias, né? As mídias sensacionalistas, a respeito das relações homoafetivas, né? Das possibilidades dos homens terem casamentos regularizados no civil. E ele deu a seguinte declaração: quem sou eu para dizer se alguém tem o direito ou não tem a respeito de alguma coisa? Entre esses, respeito o de estar na igreja, fazer parte de comunidades evangélicas, católicas, etc, etc, etc. Tudo bem, até aí eu até que compreendi de forma coerente que foi a colocação do Papa, né? Até aí tudo ok, segundo o meu entendimento. Mas o tempo passou e as mídias, né, sensacionalistas nunca se aquietaram e enquadraram o Papa outra vez. E o Papa agora veio com a história de que é favorável ao casamento entre homens em suas relações homoafetivas. Eu não entendo, Papa. Cara, eu não sou católico, não. Não sou católico de jeito nenhum. Não gosto da Igreja Católica. Mas eu não sou burro. Se é uma coisa que eu não sou nesse meio, é burro. Eu compreendo exatamente como que as coisas funcionam. A Igreja Católica é uma loucura? Sempre foi. Mas ela tem um papel legal dentro da sociedade. Desenvolver funções sociais bacanas. Que de certa forma ajuda a sociedade a se nortear melhor em alguns pontos de suas vidas. Esse papel a igreja tem. Não sou católico de jeito nenhum, mas eu reconheço que eles desenvolvem esse papel e sempre fizeram isso. Agora, há mil e uma contradições que sempre permeou, né, os quatro cantos do mundo com que se refere à Igreja Católica. Não tem como mudar, sempre aconteceu. Outro grande problema do Papa, ou dos Papas, é a questão do apoio que a Igreja Católica sempre demonstrou, de forma obscura, claro, a ser favorável a algumas ditaduras mundo afora. Isso é fato, história. Isso aqui não é uma conversinha furada, não. Nada do que estou falando aqui não tenha apoio científico e histórico. Não se engane, eu não falo bobagem. Quando eu gravo um vídeo, eu passei 2 anos lendo a respeito para poder falar. Portanto, não há nada que eu fale que você não possa comprovar. Lógico, para isso você tem que perder tempo. Tem que ler muito, mas muito. Ler 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 livros para poder fazer um comentário desse tipo. Com segurança, eu sei que estou falando a verdade, sei do que estou falando. Estou apoiado em cima de alguma situação real. Informações reais de historiadores sérios. Pois é, a Igreja Católica sempre flertou com o nazismo, propriamente falando, com o nazismo do Adolf Hitler. Acredite vocês, a Igreja Católica tem na mente de que os judeus não devem ser assistidos. Lógico, eles não colocam isso de forma muito clara porque tem medo, tem vergonha, mas os judeus não devem ser assistidos porque eles mataram Jesus.
É o que passa na cabeça dos intelectuais da Igreja Católica, sim, pode ter certeza disso. Essa é a ideia. Pio XII, Pio XI, de lá para cá veio todos os outros papas, desde 1938, 1940, 45, 50, até 2020. Todos os papas sempre mantiveram uma marcha ré quando o assunto é nazismo, quando é defender os judeus. Eles sempre se mantêm com uma marcha ré, pezinho no freio, porque eles têm medo, eu não sei de quê, mas eles têm medo. Outra situação bastante peculiar a respeito da Igreja Católica é uma instituição financeira, religiosa, caridosa. O que é, na sua essência, a Igreja Católica? Como ela deveria aparecer para o mundo? Porque a imagem que a Igreja Católica tem hoje para o mundo não é boa. É uma imagem totalmente comprometida com a obscuridade, com a falta de verdade, com a falta de sinceridade. A Igreja Católica está incapaz de apontar um rumo certo para os fiéis. Um rumo que seja claro, para que os fiéis sigam e tenham certeza e segurança. A Igreja Católica não tem feito isso, mas de forma nenhuma. Estou falando aqui de forma bem clara. Eu diria até que é uma espécie de papo de boteco. Pois é só eu e o celular, mas é um papo de boteco. Outra coisa, enquanto hoje o mundo passa por uma situação bastante difícil, que é a pandemia, a pobreza, o desemprego, a falta de estrutura em todos os cantos do mundo, financeira, social, cultural, é muito grande. A pobreza ataca o mundo de tal forma que não se sabe exatamente onde isso vai dar, porque é muito cedo. Pois bem, a Igreja Católica, gigante como é, que todo mundo sabe que é gigante, sempre foi, financeiramente falando, politicamente falando, espiritualmente eu não vou colocar nesse momento porque eu não acredito muito, mas dentro desse contexto eu creio que ela realmente é gigante. Ao invés de injetar dinheiro na pobreza, de injetar dinheiro nas necessidades básicas dos povos, um de seus dirigentes compra um prédio de luxo por, não sei, eu acho que na casa dos Bi, lá em Londres. Eu não entendi como uma instituição que prega a fé, o amor, a misericórdia, o acolhimento dos mais necessitados, ao invés de injetar dinheiro na pobreza, vai comprar prédio de luxo. É muita controvérsia, não dá para engolir, porque o momento não é para esse tipo de investimento. Essa atitude deixa claro, muito claro, que os intelectuais da Igreja Católica têm na mente fazer investimento, garantir as riquezas materiais da igreja, estruturar financeiramente a igreja. Fiéis, pobres, miseráveis, isso fica em terceiro, quarto, quinto plano. E isso ficou muito bem claro. Outra coisa, quando é que os fiéis da Igreja Católica vão cair a ficha que precisam balançar a igreja, chacoalhar a igreja e dizer para a igreja, olha, o que nós queremos é isso, ou seja, ações que venham realmente ajudar, somar, agregar para os pobres, para os mais necessitados, para os desprovidos, porque essa, na essência, era a proposta da igreja, e ela tem que fazer valer a pena. A proposta da igreja tem que aparecer, tem que ser verdadeira, sair do mimimi, do diz que me disse. A igreja precisa estruturar o seu corpo de administradores, entre eles papas, padres, bispos, todos. E, de uma vez por todas, pararem de cometerem crimes hediondos dentro da igreja. É claro que eu não estou generalizando, nem é todos os padres
freiras, administradores que cometem crimes, mas muitos deles são cúmplices daqueles que cometem crimes. Isso é claro, o mundo inteiro sabe disso. E às vezes eu pergunto para mim mesmo, até onde a igreja vai conseguir se sustentar, se manter em pé diante de tanta controvérsia. Analisa bem tudo que eu falei. Analisa bem tudo que eu falei. Isso é uma chaga, é um organismo maléfico dentro da igreja que nunca morre. Esse organismo maléfico nunca morre, ele só cresce. E quando cresce, a sua fome fica maior e devora muito mais. Isso nunca vai acabar, a não ser que mude de uma forma muito, muito abrupta tudo que acontece dentro da igreja hoje. Mudar para melhor, porque para pior não tem mais o que mudar. A igreja está no seu momento mais difícil de todos os tempos. A igreja tinha, lá nos seus primórdios, há 15 séculos atrás, a ideia de dominar o mundo. Passou-se um tempo, descobriu que não era possível. Aí tinha a ideia de ser um organismo muito poderoso, financeiro e politicamente. Isso eles conseguiram. Mas agora me parece que isso tudo está indo por terra. Portanto, é hora da igreja se colocar para o mundo de forma mais clara, mais sincera, mais lúcida, mostrando seus ideais, parar de ofuscar, de omitir a verdadeira e a história da igreja, expor para o mundo. Porque hoje, tudo que está aí, tudo que nós vemos hoje, é somente o que eles querem que nós vejamos. Porque a verdadeira história da igreja está intocada nos porões do Vaticano. Ninguém tem acesso, mas ninguém. Porque se tivesse, a igreja católica já teria sido erradicada da terra. Fui!